Beleza? Vamos aí para mais uma aula do PAD e espero que vocês gostem. O nome do artigo é Running Technique is an important component of running economy and performance, aqui traduzido, né? A técnica de corrida é um componente importante para a economia de corrida e performance. Esse vai ser o artigo que a gente vai discutir hoje, que eu vou tentar destrinchar. É um artigo bem grande, com bastante informação, então tentei minimizar o máximo possível para que a gente consiga trazer coisas que sejam interessantes para a discussão de hoje, tá? E como a corrida e o desempenho é algo que todos aqui se interessam muito, esse artigo é bem interessante. Aqui vai uma breve apresentação sobre a minha pessoa, né? Meu nome é Vinícius Almeida Ribeiro, eu moro aqui no Rio de Janeiro, tenho 24 anos, estou me graduando aqui na UERJ, na Estadual do Rio de Janeiro. Atualmente venho estagiando com musculação, participo de assessoria de corrida, aulas de voleibol e tive experiência em escola também. Fui ex-atleta de voleibol, com passagem no Flamengo, Fluminense, Ibirapuera. Tive outros clubes também, mas são os principais que talvez aí no Brasil vocês possam conhecer, né? Como todo atleta federado, tentei migrar para o profissional. Por enquanto, atualmente, sou atleta amador de corrida e de montanha, a paixão de muitos aqui, né? Nosso trail running. Antes de começar discutir o artigo, eu queria relembrar alguns conceitos que são importantes, né, na performance para a corrida. Que eu listei esses 6 componentes, que é o VO2 máximo, VVO2, fração do VO2, limiar, economia e durabilidade, né? E aqui o conceito de cada um deles para a gente relembrar e refrescar a memória, que são bem importantes na performance, né? O VO2 é a nossa capacidade máxima de utilizar, transportar e consumir o oxigênio. O VVO2 máximo é a capacidade da gente, a nossa velocidade, associada à nossa velocidade máxima ao nosso VO2. A fração do VO2 é o quanto aquele atleta consegue utilizar de VO2 durante uma corrida, né, associado ao FTP, né, a V-hora ou a P-hora, como o Guilherme já fala bastante aqui nos nossos estudos. Nosso limiar de lactato, como o limiar já diz pela palavra, é o início, ou ponto, ou a transição, como vocês queiram chamar, né, da mudança do lactato sanguíneo. Eu botei em vermelho aqui, que é discutido um pouco atualmente, né, sobre a sua exclusão ou não como determinante para a performance, mas como parâmetro para prescrição, para avaliação, para saúde, testes fisiológicos, é outra discussão, mas para os determinantes da performance, hoje em dia ele está um pouco sendo discutido aqui. Economia de corrida, que vai ser nosso principal alvo na discussão, que está associado a uma velocidade onde a pessoa consegue gastar menos energia para aquela mesma velocidade, né? Determinada a uma velocidade submáxima, e a durabilidade, que é o início ou indício de uma perda de performance e qual é a proporção dessa perda, né? Que é um componente que vem sendo bastante estudado e recente, pode ser incluído aí como determinante. E agora, como eu citei anteriormente, a economia ela é muito importante, ela vai ser o nosso foco-alvo aqui da apresentação, então eu queria reforçar um pouquinho do conceito da economia. Esse trecho aqui em cima foi o trecho que eu retirei do artigo, né? Deixei como eles definiram a economia, né? Que seria a energia e o consumo de oxigênio para uma velocidade submáxima, né? E como a gente sabe, a economia ela é um fator muito interessante porque ela é um multifatorial, que ela leva fatores fisiológicos, fatores musculares, fatores biomecânicos. Então, ela não é simplesmente um fator fácil de ser analisado. E a nossa economia de corrida ela é muito importante quando nós temos pessoas homogêneas, com características bem parecidas, elas podem trazer muitas diferenças durante um resultado de uma prova. Só um segundo para eu mexer aqui.
Isso, tá bom. Beleza, vamos seguir nossa apresentação. Aqui eu vou ditar aqui mais ou menos como foi o objetivo do estudo, né? Que o objetivo desse estudo é tentar relacionar as medidas cinemáticas, que foram as avaliações que foram feitas no estudo, com a técnica da corrida, a economia e o desempenho. Ele vai tentar trazer todas as informações da cinemática relacionada à técnica entre a economia e o desempenho. Como eu acabei falando anteriormente, como o desempenho ele é a economia ele é multifatorial, ela leva muitos parâmetros como rigidez muscular, tipo de treinamento que a pessoa faz, tamanho corporal, os componentes fisiológicos, né, o VO2 máximo, então tudo ali pode influenciar na economia. Eu tirei esse trecho aqui do artigo também, dizendo que os autores destrincharam que a técnica de corrida ela compõe uma parte da economia pelas variáveis cinemáticas, que seriam as variáveis que a gente vai demonstrar a seguir e aí avaliar dentro do artigo. Eles dizem que a técnica aparenta ter uma contribuição modesta na economia, e é isso que a gente vai tentar achar aqui com o artigo. No artigo, ele cita também que na literatura eles não têm muito um consenso do que influenciaria a economia de corrida dentro das milhares de variáveis cinemáticas. E aí os autores selecionaram 5 variáveis que eles acreditam ser muito importantes para a corrida, que foram os parâmetros de passada, o ângulo dos membros inferiores, a oscilação vertical, a frenagem, que seria o ground reaction force, né, o momento do contato com o solo, e a postura. São essas 5 variáveis cinemáticas que eles, dentro de cada uma delas, tiveram muitas variáveis, como vai ser apresentado aqui a seguir. E aí em volta dessas variáveis, vão ser apresentados como as principais. O estudo traz as principais hipóteses, como a relação da técnica com a performance. Eles deixam até bem essa frase que eu achei muito interessante e que é o que acontece no dia a dia, que a corrida ela é uma forma da gente se expressar com o movimento e cada pessoa tem o seu jeito de correr. Então, é muito individual a forma que as pessoas se movimentam. E aí eles tentam trazer as principais hipóteses que podem ser achadas dentro dos estudos. A primeira é que a relação passada com um menor tempo de contato com o solo, que levaria a uma maior economia. Maior frequência e amplitude de passadas influenciam na economia. Eles acreditam que essa seja uma hipótese verdadeira, que a frequência e a amplitude. O ângulo dos membros inferiores no momento do apoio / aterrissagem pode ser um fator crítico. O tipo de pisada, e aí lá eles avaliam como o ângulo do tornozelo, joelho e quadril, ali dos membros inferiores, para analisar o tipo de pisada. As stiffness, a rigidez muscular, que todos aqui conhecem. A contribuição da fase de balanço, porque, como para relembrar, a corrida tem basicamente 3 fases, né? Que é a fase de apoio, a fase de balanço e a fase de propulsão. Dentro delas tem algumas outras divisões de acordo com algumas literaturas, mas bem simples é a nossa fase de apoio, balanço para depois fazer a propulsão. E a amplitude da oscilação vertical durante a corrida pode levar a menor ou maior economia. Influência da postura na mecânica e movimentação da pelve. Foram essas hipóteses que o estudo tentou trazer para a gente aqui. E aí vamos discutir se foram verdadeiras ou quais foram os resultados. A metodologia, como eu comentei, o estudo é um estudo bem grande, então só pelo número de voluntários vocês conseguem ver que é um estudo bem grande. Tivemos uma análise com 97 corredores saudáveis, eles se voluntariaram,
Todos ali tinham uma frequência mínima de 2 vezes por semana, mas todos consideravam a corrida como seu esporte principal. No caso, todos se sentiam atletas de corrida. Como era um estudo muito heterogêneo, eles fizeram uma divisão entre atletas recreacionais e atletas de elite. E essa divisão foi bem interessante, o que eu achei. Eles pegaram o tempo da pessoa de 1.500 até uma maratona, como deixei descrito aqui, e o melhor tempo deles pela pontuação da IAAF, né, International Association Athletics Federation, seria a Federação Internacional de Atletismo, e baseado naquele tempo que eles fizeram, que eles chamam de SB Time, né, Season Best Time, eles traduziram como a velocidade nos 10 quilômetros, né, o tempo nos 10 quilômetros. E aí a classificação ficou com 29 corredores de elite, sendo o melhor tempo deles de no mínimo 31 minutos nessa faixa, mulheres abaixo de 35, todos os homens abaixo de 31 minutos foram considerados corredores de elite e mulheres abaixo de 35 minutos. Já os corredores recreacionais, igual ou menor que 52 minutos para homens e menor ou igual que 57 minutos para a mulher, né? Lembrando que todos seriam corredores como esporte principal. Aqui eu tirei do gráfico do estudo, né, qual foi a população do estudo, bem resumidamente, para não se estender tanto nessa parte, para a gente ir para a parte cinemática. Uma média ali de 29 anos, entre 19 e 40, o peso médio ali não variou tanto também, quer dizer, a altura, desculpa, entre 1,68 e 1,93. Peso da população entre 58 e 83, é uma margem bem grande, mas como nem todos são de elite. Massa corporal entre 18 a 23%. E percentual de gordura de 7 a 30% ali. Beleza? Como eu falei, para a gente não ficar muito tempo nessa parte, vou avançando. Só queria destrinchar para vocês aqui, eu não marquei nesse slide, mas o que seria o leque. No estudo, eles tentam diferenciar economia com o custo de movimento. Eu vou explicar mais à frente. O leque seria o Locomotory Economy Cost, seria o custo de movimentação, sem ser a economia de corrida, o quanto a pessoa gasta para se movimentar durante a atividade. O protocolo foram feitas 2 visitas, né, no laboratório. A primeira visita foi uma familiarização na esteira de 30 minutos e fizeram as medidas antropométricas. A segunda visita eles fizeram um protocolo incremental. Lá no estudo eles põem descontínuo, mas é um protocolo intervalado, submáximo, realizado por 4 minutos em cada etapa. E aí dentro de cada etapa eles fizeram a colheita de lactato ali, com intervalos de 30 segundos entre um estágio e outro. Quando eles achavam o ponto do limiar do lactato, que eles chamam de VLTP, eles entravam num teste máximo. Então, quando o lactato aumentava 2 milimol ou passava da faixa de 4 milimols, eles faziam um teste incremental até a exaustão, com incremento a cada 2 minutos, até o indivíduo não aguentar mais. As medidas dentro do teste incremental foram analisadas. A cinemática com 56 refletores à base de vídeo posicionado nas articulações. Foi feita a análise de gases para custo energético e a colheita de sangue para achar o limiar do lactato, seria uma variável que foi analisada também no estudo. Como eu já citei também, como a economia é o nosso principal ponto-alvo, eu queria mostrar como foi feita as medidas da economia. A economia foi medida pela média do coeficiente expiratório, né, o VO2 e VCO2, que eles conseguem analisar
quanto a pessoa está gastando de energia e o qual substrato está predominando naquela intensidade. Eles fizeram o gasto energético absoluto pela soma do uso de gordura e carboidrato em repouso em cada estágio. Lembrando que o teste incremental ele foi feito com pausas durante cada estágio. Durante o repouso, eles fizeram uma subtração do quanto a pessoa gastou durante o estágio, mais o quanto a pessoa gasta se movimentando, seria o lag. Eles calcularam o lag só em 3 velocidades, seriam na velocidade de 10, 11, 12 quilômetros, quanto a pessoa gasta, e todos os participantes que tiveram a velocidade associado ao limiar de 12 quilômetros por hora, eles foram excluídos da análise, porque eles, em tese, teriam uma fadiga muito precoce. Como eu disse, foi um estudo bem grande. Dentro das 5 variáveis que eles selecionaram principais, eles analisaram dentro delas um total de 24 variáveis. Aqui ao lado tem uma foto de um corpo, né? Qual foram os parâmetros analisados, do tronco, quadril, o ângulo ali da coxa, joelho e tornozelo. Como eu já deixei pintado aqui, são algumas variáveis que vão ser bem importantes para a gente estar indo e voltando. Eu vou passar o slide e vou estar voltando porque, como são muitos nomes, eu vou estar lendo para vocês e também para eu lembrar para a continuação da explicação. Os resultados das 24 variáveis cinemáticas avaliadas foram correlacionados 19 com a economia, né, com custo de movimento, 18 foram relacionadas ao ponto de limiar de lactato, né, velocity limiar threshold, velocity lactate threshold point, e 11 foram relacionados com desempenho, né, que achei bem interessante, e poucas foram relacionadas com desempenho. Aqui, a primeira opção grifada aqui na imagem, vocês conseguem ver, como vocês conseguem ver, ele tem bastante correlação com a economia, também bastante relação com o VLTP e com o tempo dos 10 quilômetros. Essa primeira variável aqui, dentro da oscilação vertical, é a amplitude de oscilação da pelve durante o contato que ela tem no solo. Então, ela dentro da oscilação vertical, ela foi o único parâmetro que teve correlação com as 3 variáveis, né? O quanto a pelve oscila durante o movimento, quando tem o contato com o solo. Na frenagem, a única que teve relação com os 3 parâmetros foi a velocidade horizontal da pelve durante a passada. Então, o quanto o corpo vai à frente durante a passada. Na postura, eu selecionei aqui também, só que no outro slide eu não tinha marcado, que foi o plano aqui eles põem, né, como plano transverso, a rotação da pelve durante toda a corrida, o quanto ela oscila ali na postura, e o ângulo do tronco, quanto ele oscila também. E aí são fatores que a gente vai ver mais à frente que foram determinantes. Mais embaixo nós temos os parâmetros de passada, que seria a amplitude da passada e a frequência de passadas, como também determinantes importantes. E o que eu marquei aqui, sublinhei em vermelho, como vocês podem ver, em amplitude de passada, ela não teve correlação com desempenho. E aí eu achei muito interessante isso, porque é algo que a gente pode discutir bastante. Embaixo também foram separados dois fatores dos ângulos dos membros inferiores, como o ângulo de extensão do joelho em contato com o solo e o ângulo de extensão do joelho durante
o swing, a fase de balanço. O principal objetivo do estudo foi tentar relacionar a variável da técnica com o desempenho, e aqui eu trouxe de novo os mesmos resultados, só que de forma escrita para vocês conseguirem também acompanhar, né? A oscilação vertical, ela teve o resultado foi que a oscilação da pelve durante o contato com o solo levou a maior economia, menor velocidade associada ao lactato e pior desempenho. Então, quer dizer que as pessoas que talvez tenham uma oscilação vertical, aquelas pessoas que pulam muito, vão muito para cima, vocês podem até ver aquelas pessoas que mais na esteira, vocês conseguem ver as pessoas que correm na esteira, elas pulam e ficam flutuando, depois elas continuam correndo. Talvez elas tenham um pior desempenho, né? E maior gasto de energia para fazer a corrida. Na frenagem, a velocidade horizontal da pelve baixa, sendo uma maior desaceleração. O que seria isso? É aquela pessoa que freia muito, ela, por mais que ela esteja atenuando o impacto durante o contato com o solo, ela também tem que fazer uma força maior para reacelerar e voltar para uma velocidade que talvez seja uma velocidade mais rápida. Então, quer dizer que ela faz mais força, então ela tem um maior gasto energético para poder estar mantendo aquela velocidade maior quando ela tem, na mesma proporção, uma desaceleração tanto quanto igual. A postura, como eu falei já anteriormente, seria a oscilação do tronco. Muitas pessoas fazem uma rotação da pelve é, oscilante muito grande, né? Ela rebola muito correndo e também muitas pessoas balançam muito o tronco na hora da corrida. A gente tem até ver as pessoas que correm com uma tranquilidade, com uma postura mais ereta, sem muito balanço, né? São as pessoas que talvez aparentam ter uma melhor economia. A passada, né, os resultados são bem claros que alta frequência de passada e menores amplitudes foram relacionadas com uma maior economia. Então, talvez as pessoas que deem passadas mais longas e com menos frequência, talvez não tenham tanta economia quanto pessoas que fazem passadas mais rápidas. E os ângulos dos membros inferiores, né, que foi menor ângulo de quadril e menor ângulo de joelho, foram relacionados à maior economia, que estão associados também à frenagem. Porque uma pessoa que tem um ângulo grande na hora que tem um contato com o solo, ele justamente está freando mais. Então, isso também tem um impacto na articulação, exigência muscular totalmente diferente. E talvez isso seja prejudicial para a economia. Aqui eu trouxe uma foto, e aí já embarcando no que poderia ter influência da corrida. Os principais achados do artigo, essas aqui são frases do artigo, que eu deixei bem grifado para vocês, que tem o estudo fornece evidências novas e robustas para a importância da técnica geral de corrida como componente importante da economia e do desempenho. O estudo ele tenta trazer como uma variável intuitiva. No caso, eles não conseguem afirmar que a técnica de corrida ela é importante para o desempenho, mas eles conseguem trazer com o estudo que a técnica ela tem um fator muito alto na economia, e a economia é um fator que é muito alto no desempenho. Então, até que ponto a gente pode transferir essa responsabilidade para a técnica de corrida como um fator determinante também? Né? E aqui, alta associação à economia no estudo com variáveis cinemáticas pela exclusão do gasto em repouso é apenas o gasto em movimento. Foi como foi feito. Frenagem como descoberta da variável mínima da pelve, como critério de menor oscilação na velocidade horizontal. Como eu falei, a pessoa que freia menos, ela se mantém numa velocidade para frente mais constante, então ela consegue ter melhor desempenho e gastar menos energia para fazer essa reaceleração. A oscilação vertical da pelve reflete muito na rigidez muscular da perna na fase de apoio,
O que eu achei muito interessante é quando a gente tem um contato com o solo, o quanto nossa pelve está despencando. Então, isso talvez tenha um componente muito importante ali, como uma integridade muscular, o quanto aquela pessoa está forte, o quanto ela está inteira na corrida, o quanto ela está é, é, linear. A postura, né, manter a postura do tronco firme no plano sagital, no plano horizontal durante o movimento da corrida, ou seja, menores amplitudes do tronco, né, são relacionados com uma melhor economia, aquela pessoa que corre posturado, é, não tem relação direta com desempenho, mas tem relação direta com economia. Os ângulos dos membros inferiores, quanto maiores levares a maior, quando maiores, levam maiores amplitudes e podendo ser relacionado a mais tempo em contato com o solo, como eu falei anteriormente. Como a flexão de joelho durante contato com o solo, intrinsecamente ligada à rigidez da perna, porque a maior flexão da articulação dos membros inferiores durante o apoio pode refletir mais excentricamente. Então, o custo energético da fase excêntrica ela é muito alto para a gente, então isso pode ser caro ao longo de uma corrida, de uma maratona, tanto que para nós corredores de montanha, às vezes o custo da descida pode ser muito alto lá na frente para uma próxima subida, ou qual é o determinante, se a subida vai prejudicar a descida ou a descida vai prejudicar a próxima subida. São coisas bem legais que a gente sempre discute aqui. E aqui, o excesso de flexão dos joelhos e quadril pode levar a um gasto desnecessário, como tudo aqui está associado e já foi dito também anteriormente. Menores amplitudes de passada e maiores frequências se relacionaram com maior economia também. Pontos críticos do artigo seriam basicamente as limitações, né? Eles viram que a técnica ou a cinemática da corrida ela é modificada a partir de mais velocidades, então, como as principais velocidades analisadas dentro do artigo foram 10, 11 e 12 km por hora, dentro do custo de movimento, eles tiveram uma limitação, sem poder transferir para talvez velocidades associadas, velocidades mais altas, né? E até nós mesmos sabemos que quando a gente está correndo automaticamente velocidades maiores, nosso tipo de corrida modifica, né? Sendo mais econômico ou não. E a premissa do estudo também, que a técnica de corrida é sensível às intensidades relativas, onde ela varia em menores limiares, quando a maiores limiares teriam pessoas mais treinadas e pessoas menos treinadas. Como a técnica ela varia em cada velocidade, uma pessoa que está mais treinada, em uma velocidade ela vai estar correndo de forma diferente que a outra. Então, são pontos que nós precisamos ficar atentos. A técnica como a justificativa lógica na relação do desempenho via a economia de corrida. Eles também acharam interessante a alta relação da cinemática com o ponto de limiar do lactato ali, porque seria mais ou menos o fator que integra as três variáveis, que seria o VO2 máximo, a fração do VO2 e a economia de corrida. E dependente do lactato não ter tanta relação com o desempenho no estudo. Eles também sugeriram a melhora da técnica de corrida por meios do aumento de frequência passada, de amplitude e da frenagem, que seriam coisas que podem ser treinadas. O estudo também ele bastante que dentro das variáveis associadas tem muito estudo relacionando a biomecânica à performance, mas não tem tanto estudo relacionando como a técnica da corrida ela tem a influência dentro daquela biomecânica para aquela performance. Já indo para os finais, né, e para as conclusões aqui do estudo, o estudo concluiu que, aparentemente, a importância da técnica para o desempenho, desculpa, a técnica ela tem uma certa importância para o desempenho, já que ela está associada à economia de corrida.
Ele conclui que os atletas deveriam dedicar um pouquinho da sua preparação para a execução da técnica, né? Treinar a técnica de corrida pode ajudar no desempenho. Eles concluem também que esse estudo é uma porta para outros estudos também relacionados com quanto a técnica pode contribuir para a economia. Eles concluem intervenções com referência particular às variáveis específicas que eles identificaram, para estabelecer até que ponto a técnica tem influência nisso. Eles também, que eu não falei anteriormente, mas tem aquela limitação que eles sabem que, como não foi avaliada as forças cinéticas, né, nós sabemos que durante a corrida não só a biomecânica está acontecendo, mas as forças atuantes ali durante o contato com o solo, a força que a pessoa consegue fazer a propulsão, que também são coisas que nós precisamos levar em consideração. Quanto de força a pessoa consegue imprimir, né, naquele ângulo, ou quanto de energia elástica, o tipo de pisada. Nós sabemos que quem entra com retropé perde um pouco da energia elástica para poder fazer a propulsão. Então, quanto a técnica ela vai contribuir, né? O, o estudo aqui, em conclusão, ele fornece dados novos e robustos, evidências de que a técnica de corrida explica a proporção substancial da variação na economia de corrida de 39% e no desempenho de 31%. E eles também citam que, é claro, já que a variável economia de corrida tem uma associação muito maior com cinemática, eles já tinham noção que iam encontrar um fator maior na economia do que no desempenho. E foram recomendados, como eu disse anteriormente, né, otimizar a atenção na variável cinemática apresentada no estudo para corredores, em parte para otimizar o movimento da pelve, como frenagem mínima, oscilação menor, né, oscilação vertical e rotação transversal, e, em última análise, melhorar o desempenho. Lendo o artigo, eu me veio essas reflexões, e aí eu jogo para vocês, para a gente poder discutir e tirar dúvidas de vocês do artigo. Espero que tenha conseguido explicar de forma um pouco clara. Um artigo bem difícil, eu excluí algumas análises estatísticas que eu não ia conseguir explicar. Peço até se o Guilherme quiser se aprofundar, ou se alguém quiser ler o artigo depois. Mas foram essas perguntas que me vieram na cabeça. Quanto tempo a gente deveria dedicar à técnica de corrida? Quanto foi a técnica que influenciou na melhora da corrida ou foi o condicionamento que permitiu a melhora na corrida? Melhores corredores têm o mesmo padrão de corrida? Quando e como intervir na técnica de corrida? Economia vem da melhor técnica ou do padrão natural do atleta? E aí foram essas dúvidas que me vêm como atleta e que me vieram também quando eu estava lendo o artigo e estudei ele. Quero agradecer e, para finalizar, dúvidas e vamos abrir para discussão. E obrigado pela oportunidade. Se viram que estou um pouco nervoso também aqui, mas espero que eu tenha conseguido pelo menos explicar qual foi o objetivo do artigo e que a técnica, sim, tem um fator contribuinte na economia de corrida. E se melhora a economia, talvez vai melhorar o desempenho, né? Então, obrigado. Rapaz do céu. Trabalho difícil. Sim, é muita informação. Exatamente. Se você ter noção, eu não, eu não tenho tanta afinidade com a biomecânica, até estudo. Eu tive que assistir umas 3 aulas suas de biomecânica até do Instituto Endurance Antigas para me familiarizar um pouquinho melhor, né? Sei que não foi muito apresentada a biomecânica, mas é muita informação, muita informação. Não, mas, cara, parabéns, porque assim, apresentar um artigo dessa complexidade, e vou te ser sincero, hoje o que eu tenho mais conversado com os colegas professores da universidade é sobre o avanço que teve
nos métodos estatísticos e que nós necessariamente não estamos acompanhando tão de perto. Cada vez mais está mais difícil entender os artigos, que antigamente era baseado em teste T, a nova análise de correlação, tamanho do efeito, essas coisas mais básicas assim. Cara, hoje a estatística tá tão complexa que cada vez mais está mais chato ler os artigos, para ser bem sincero. Então, eu acho que você apresentou talvez o artigo mais difícil do PAT. Sobrou para você na estreia aí. Pô, Mas, eu, mas, desculpa, Rafa. é, mas você colocou uns questionamentos no final aí que, ser bem sincero, eu, assim, se fosse nós dois conversando, a gente ia iniciar por ele. Se você puder, então, compartilhar de novo o último slide, né? O Rafael quer bater a foto primeiro aí com todo mundo. Ué, bem lembrado. Podemos, sim. Vamos Vamos fazer a bater a foto, foto então, que com a gente todo dá mundo? continuidade à discussão. Aproveitar o momento. E Vamos abrir falando na estatística também, o próprio artigo, cara, ele tem aqueles gráficos com um bando de bolinha preta pintado, e aí eles fazem tanta correlação, gráfico 3D, não sei o quê, e que eu falei, cara, não vai ser. Já é um artigo difícil, né? Se eu trouxer, tentar explicar isso, não vai ser tão prático para nossa prática, né? A gente quer entender o foco ali. Eu achei que, por isso que eu até nem toquei. Ó, mas Ah, esse da foto, 2 pontos, tá? Primeiro, você falou que estava nervoso. Não aparentou, pelo menos não para mim, tá? E segundo, você falando sobre as dificuldades com a estatística aí, você conseguiu apresentar de uma forma muito clara, não, mesmo não tendo a capacidade de abstrair todas as informações que o artigo talvez tenha oferecido, né? Então, mais um ponto aí para deixar a sua apresentação ainda mais valiosa, digamos. Parabéns, inclusive. Vamos tirar a É, foto, sim. isso, vamos abrir a câmera aí, gente. Se mais alguém quiser abrir, agora é a hora. Vamos para a foto. 3, 2, 1. Vamos lá. Aí, boa. Vamos aí, tira mais uma. Acho que eu saí da foto. Sem querer. Então, peraí. Vamos de novo. Deixa eu ver, cadê o Vinícius aqui? Deixa eu ver se está aparecendo. Aí, vê, boa. Guilherme, olha para a câmera. 3, 2, 1. Obrigado. Oi. Pronto. Bom, então agora pode seguir. coloca lá, Eu compartilho? isso, o último slide, já que foram as. Porque ali ele coloca, vamos pegar no artigo inteiro, fala que treinar técnica ajuda, melhora a economia e, consequentemente, melhora o desempenho. Aí você vem com essas 5 perguntas. Então, é lógico que nós não temos cientificamente as respostas, mas vamos. Eu acho que se a gente discutir essas suas dúvidas, a gente discute tudo, né? Então, não vou dizer nem suas dúvidas, essas suas perguntas. Então, quanto tempo deveríamos dedicar à técnica de corrida? Para mim, Guilherme, no mínimo, o máximo, né? Então, eu creio que todo dia que o nadador entra na água, ele treina técnica. Então, na minha opinião, e é uma coisa que eu sempre discuti isso, né? É o seguinte: não que eu não devesse, o que eu não achasse que os corredores deveriam treinar técnica. O que para mim é aqueles 10, 15 minutinhos iniciais de toda a assessoria que faz meio aquecimento e é só 2 vezes por semana o encontro, melhora a técnica de alguém? Para mim, não. Então, o que eu quero dizer é que se dedicar mais tempo, mais horas, mais dias, eu creio que altera a técnica, porque qualquer outra modalidade, qualquer outro gesto que nós dedicamos a melhorar aquele gesto, a gente aprende, desde afinidade com instrumento musical até o esporte, isso é nítido. Então, não tem como não alterar a técnica de corrida. Basta dedicar tempo em cima dela. Ponto. Esse é um ponto.
vou dar minhas opiniões, tá? Quanto foi a técnica que influenciou na melhora da corrida ou foi o condicionamento que permitiu a melhora? Saber exatamente é complicado isso aí. Eu teria que ler com mais calma o artigo para ver se tem algum indício que dá para separar, tá? Melhores corredores têm o mesmo padrão de corrida? Não. Então, isso nos diz que, não vou dizer que a técnica não é importante, mas ela é individual e aí possivelmente por N questões de compleição física, peso, altura, distribuição de massa e outras coisas, né, dentro do próprio atleta. Quando e como intervir na técnica de corrida? Eu acho que sempre. Então, na minha opinião, tem que aprender e manter, se nós acharmos que está errado. Então, até onde eu sei, até o Phelps treinava técnica e ficava mantendo o treinamento de técnica, pelo menos todo o início de natação, tá? E, por último, economia vem da melhor técnica ou padrão natural deste atleta? Na minha opinião, existem técnicas mais econômicas e técnicas menos econômicas. Isso, para mim, é bem descrito, tá? Agora, tem gente que discute a questão do que é técnica e o que é estilo, mas não existe uma definição muito científica do estilo, né? E a gente vê corredores excelentes correndo completamente diferente. Inclusive, tinha uma foto antiga de dois grandes triatletas, que, se não me engano, não sei se era o Mark Allen como é que era o rival dele? Dave Scott. Dave Scott, exatamente. Correndo com um padrão de pisada completamente diferente, os dois na mesma foto, um do lado do outro, né? Então, você vê que são técnicas completamente diferentes e que os dois atletas eram os dois melhores do mundo na época, né? Mas eu acredito, sim, que existe uma técnica mais econômica. A questão é que a corrida, ou o componente técnico da corrida, é infinitamente menor que o componente técnico da natação. E por isso que talvez nós não levamos tanto em consideração a técnica de corrida. Mas na natação nós sabemos que se não tiver técnica, você não nada. Essa é uma questão importante, tá? E na natação ela se assemelha muito de um mesmo padrão, ok? Então, pegando isso de exemplo, pegando a posição que um remo entra na água, pegando a posição de um esqui, pegando a posição do uso do track and pole no esqui ou na corrida, existe um padrão técnico bem definido. Track and pole, por exemplo, quando eu vou nas competições e eu uso muito, eu fico espantado de ver como quase ninguém sabe usar. Eu te falo que para cada 10 atletas, 9 não sabem usar. Entendeu? Então, existe um padrão técnico de usar, sim. Então, eu vejo que a corrida também. Só que talvez a relevância para o desempenho final, para o tempo final da maratona, seja muito menor do que alguns esportes onde a técnica manda mais. E por isso que a gente talvez não valorize tanto. Não sei se essa palavra valorize tanto, mas mais ou menos isso aí. Essa é minha Dedica, né? opinião sobre os seus 5 questionamentos aí. Tá aberto o diálogo. E aí, galera, o Eu que vocês acham também? vou colocar. Eu tenho uma curiosidade aqui, eu fiz uma avaliação recente com filmagem de corrida, e aí eu fiquei espantado assim, com uma conta rápida que a gente acabou fazendo, o quanto a gente corre para cima, né? Mesmo numa corrida horizontal. E aí a gente pega, né? Dá lá aqueles valores médios de oscilação vertical, por exemplo. Ah, minha oscilação vertical foi de X centímetros. E multiplica pelo número de passos que você deu. Logicamente, quanto mais longa a corrida, maior vai ser esse valor, né? Eu estou olhando aqui para baixo, que eu estou procurando um negócio aqui, né? Para falar, para ilustrar. E
assustador. Numa corrida de 5 km, por exemplo, uma pessoa que tem uma oscilação vertical ali média, vamos arredondar para ficar mais fácil as contas, de 10 centímetros, ou seja, a cada 10 centímetros, a cada passada que a pessoa dá, ela corre 10 centímetros para cima, o corpo oscila 10 centímetros para cima. Se a gente multiplicar ali, que ela deu aproximadamente 5.000 passos, né? 10 centímetros vezes 5.000 dá 500 metros. Ou seja, a pessoa correu 500 metros, ou melhor, ela jogou o corpo dela no total, no todo, 500 metros para cima, se fosse acumulativo, né? Então, olha a quantidade de energia que a pessoa gasta, né, com essa oscilação vertical. Isso é só um dos parâmetros, né, um dos fatores cinemáticos aí, porque tem oscilação vertical, frequência de passada, tempo de contato com o solo, tem várias outras. Mas olha como é chamativo, né, o nível do estrago que esse dado nos traz, né? No Garmin, a gente tem, na plataforma da Garmin, né, a gente tem lá os gráficos que são gerados depois, e aí tem lá o gráfico da oscilação vertical. Em todos os gráficos, né, tanto de cadência, comprimento de passada, proporção vertical, oscilação vertical e tudo mais, ele traz ali valores tidos como ideais, né? Assim, o que é bom, o que é razoável, o que é ruim. E aí ele ilustra isso com cores, no caso. E aí, por exemplo, para a oscilação vertical, que é o que eu estou citando aqui, ele tem ali como ótimo, né, menos de 6,4 centímetros. E acima de 11,5 centímetros, ou seja, praticamente 5 centímetros de diferença entre o ótimo e o ruim, né, tido como ruim. São 5 centímetros de diferença. E é muita coisa. 5 centímetros de diferença daria 250 metros a menos, ou a mais, no caso, né, entre dois corredores, percorrendo a mesma distância, para 5 quilômetros, no caso desse exemplo aleatório que eu estou citando aqui para ilustrar. E isso é uma coisa muito custosa, muito cara para quem corre muito para cima. E aí é mais alarmante ainda quando a gente vê aquelas pessoas que correm saltando demais, né? Aquela corrida saltada, aquela corrida muito, muito vertical, aquela corrida que a pessoa fica muito para cima e para baixo o tempo inteiro, né? Em esteira, acaba ficando mais fácil a gente observar isso. Por quê? Porque pelo menos horizontalmente a pessoa está parada. Se você fica focado ali em olhar só o topo da cabeça da pessoa, você vê o quanto ela está oscilando. E é impressionante como isso causa um estrago, um gasto de energia, melhor dizendo, tremendo, né? Sem falar nas demais variáveis. É porque eu só quis colocar em voga isso, porque quando a gente fez essa avaliação, foi junto com o Silvio, né? Quem o conhece sabe que ele é uma autoridade aqui em Uberlândia, no Brasil como um todo, na biomecânica. E aí ele me chamou a atenção para isso, porque a minha oscilação vertical nesse teste em si estava muito alta, né? E aí, fazendo essas contas, a gente realmente vê o quão alto está, né? Alguém mais quer acrescentar algo, falar mais Não, sobre o artigo? foi o que você falou, assim, no estudo eles também destacam muito de todas as articulações, a pelve, ela tem um fator muito contribuinte para a corrida. Então, isso a gente pode associar até ao trabalho de core, de tudo, o quanto a pessoa consegue estabilizar a pelve ela, durante a corrida, isso tem um impacto total na economia, na técnica que ela faz. Então, isso me deixou bastante de olho aberto, não só pela alta incidência do a gente precisa treinar o core, mas dá uma atenção na região central ali do corpo como um parâmetro importante para a pessoa que quer performar, né? O quanto ela tem de força muscular no glúteo, nos abdômenes, para estabilizar ali a pelve durante a corrida. Tanto que isso também influencia para uma pessoa que pula muito, né? Então, ela, como a Rafael falou, se a pessoa oscila muito vertical, o impacto que ela tem durante a frenagem é muito maior de quem está perto do chão. Dependendo da pessoa estar produzindo mais força concêntrica para fazer uma alta frequência de passada, ela ali com a frenagem para desacelerar e reacelerar, o custo da fase excêntrica é muito custoso lá na frente. Então a gente tem que ter sempre essa atenção, né? Acho que
como o Guilherme falou, o Guilherme, me veio na cabeça aqui. Você falou que talvez a técnica não tenha tanta influência, porque nós temos nosso padrão mais natural, mas que a técnica deveria ser treinada ao máximo. Só que qual é a técnica que a gente deveria treinar, já que o nosso padrão natural da corrida, nós somos, né, seres terrestres, né? Por isso, talvez a técnica na natação seja muito mais contribuinte do que na corrida, porque nós não nascemos seres aquáticos, nós não nadamos, não, então talvez para o peixe, qualquer peixe deve nadar de qualquer forma e para eles não tenha que ter uma técnica, mas para a gente, quando a gente quer ensinar a técnica de corrida, mas se a pessoa ela é daquele jeito, qual é a técnica que a gente deve ensinar a ela? É sempre a mais eficiente, aquele padrão que a gente encontra? O que você pensa sobre isso? Porque tem isso, né? Qual é a técnica certa que a gente deve ensinar? Já que cada um é um ser e, em tese, nossa economia vem da nossa naturalidade, da nossa forma de expressar ali a nossa mecânica. Não, essa também é uma boa questão, né? Nós temos é que, tipo assim, aí são linhas, né? Claro, Igual a questão das pisadas lá, né? Pegando rapidamente, separando em três: retropé, mediopé e antepé. Ponto. Então, se a gente for analisar só isso daí, esquece do tornozelo para cima, é só o jeito que o pé entra em contato com o solo. Já são três maneiras completamente diferentes. Aí depois, o pé vai entrar quantos centímetros na frente do corpo, na frente da linha do centro de gravidade. Isso daí também é um fator importante, né, para não criar um efeito frenagem antes de aceleração. Então, na minha opinião, mas eu deixo bem claro que não é minha área, isso aí nunca foi meu objeto de estudo profundo. É lógico que a gente sempre escuta um ou outro, que acaba trabalhando com corrida, né? Mas nunca dediquei muito tempo na parte técnica, né? Mas eu creio que é do professor, cara. É você acreditar num padrão, talvez, entendeu? E agora, o que eu quero dizer é o seguinte: para mudar a técnica, para ensinar alguém, é um processo que leva tempo. Tempo diário e tempo horizontal, vamos dizer assim. Tempo de semanas, meses, anos. Então, é um processo de vida inteira, quase, entendeu? Mas o ser humano, ele aprende e ele é treinável até a morte. Tem um caso de um cara que começou a tocar, isso aí era discutido na aula de fisiologia quando eu fiz mestrado. O cara começou a tocar piano aos 85 anos e aos 90 ele tocava muito melhor do que aos 85. Então, assim, é um fenômeno de aprendizagem fora do comum nessa idade. Então, a gente aprende sempre, né? Agora, não sei te responder, vou basear em quê? Não, eu acho que você tem que ter um padrão de checklist e ver o que dentro da corrida do cara não te agrada. E aí se altera aquilo. Como tem, por exemplo, no agachamento. Não sei se você sabe, mas o agachamento tem mais de 20 pontos de correção. Uma mecânica de agachamento, né? Então imagina correr. Douglas, Oi, tudo bem, gente? Bom, eu tenho uma opinião sobre isso, né? Como treinador de corrida e como corredor também. Eu defendo a ideia de que não, na verdade, a prática nos mostra isso também. Não existe um modelo de corrida que, tipo assim, se você correr assim, isso vai ser melhor. É só observar como já foi dito aí, né? Os corredores de elite, eles não têm um padrão biomecânico. Cada um corre de um jeito e, inclusive, se vocês observarem aquele vídeo da tentativa lá do Kipchoge, do Breaking Two, que era para correr a maratona abaixo de 2 horas, ele estava com os melhores atletas do mundo junto com ele para ajudar, e dentro daquele pelotão que era a elite da elite, tinha atleta que entrava com retropé, atleta que entrava com médio pé, atleta que entrava com antepé, então, mesmo entre os melhores do mundo, tem uma diferença grande, né?
eu esqueci o nome agora da menina lá, que é uma das melhores maratonistas do mundo, eu acho até que é a recordista, não sei, ela corre estranho pra caramba. E ela é uma das melhores do mundo, né? Se você for ver lá atrás, o Emil Zatopek, que foi um cara que ganhou 5.000, 10.000 maratona, ele corria torto, com a cabeça torta, tudo torto. Você vai falar que ele tá correndo errado? E o Usain Bolt tem uma passada mais longa que a outra. Isso aí é dados de biomecânica, de avaliação, estudo de caso dele. Ele tem uma passada mais curta que a outra. Você vai falar que ele corre errado? É o jeito dele. Mas o que eu defendo, assim, compreendendo e aceitando que as pessoas não têm um padrão de corrida que ela deve seguir, eu acredito, como o Guilherme acabou de falar, que todo mundo pode melhorar. Então, assim, você não vai correr igual o fulano, mas você pode melhorar o seu jeito de correr. E aí, o que que você pode melhorar no seu jeito de correr? Os pontos críticos, que qualquer pessoa que conseguir melhorar vai ter resultado. Ah, você precisa diminuir a oscilação vertical. Então, vamos encontrar um jeito desse sujeito diminuir a oscilação vertical dele. Você precisa diminuir o tempo de contato do pé com o solo. Então, vamos fazer educativos que, de uma maneira geral, melhoram isso daí, que vai reduzir o tempo de contato do pé com o solo. E então, ou seja, todo mundo pode melhorar seu próprio jeito de correr, que é muito individual. E uma outra coisa que tem que tomar cuidado, que eu também já vi isso na prática, eu já tive problema com isso, quando a pessoa quer mudar o jeito de correr drasticamente, de uma hora para outra, ela quer transformar a técnica dela de uma maneira muito abrupta. E isso é muito arriscado e pode expor a pessoa a uma lesão, porque ela mudou demais o jeito de correr e ela não tem nem condição muscular para isso, né? Outro ponto também para a gente considerar é outras questões podem estar limitando a técnica, que não é só uma questão neuromotora. Às vezes, falta de mobilidade articular pode prejudicar alguma parte da execução biomecânica da corrida, às vezes não consegue estender o quadril completamente, não consegue estender o joelho completamente. Então, tem várias coisas que podem ser melhoradas fazendo um trabalho de mobilidade, tudo, mas não só de fortalecimento do core, como foi dito aí também. Então, assim, todo mundo pode melhorar, mas ninguém tem que correr igual a ninguém. E na minha visão, a experiência deve-se evitar uma mudança muito brusca, né? A pessoa precisa evoluir aos poucos e ir se adaptando a um novo jeito de correr, mas que seja natural para ela. Então, tem que ser uma coisa gradual, né? E falando de mim, o que aconteceu comigo, minha corrida mudou depois de um certo ponto. Eu percebi que para eu correr mais rápido do que 4 minutos por quilômetro, eu tinha dificuldade biomecânica. Eu tinha pulmão, tinha perna, tinha tudo para correr, mas quando passava de 15 quilômetros por hora, eu me sentia meio desengonçado na corrida. Isso já faz alguns anos, né? Mas aí, quando eu percebi que a limitação estava sendo biomecânica e não fisiológica, nem muscular, eu comecei a ajustar o meu jeito de correr aos poucos e fui trazendo a aterrissagem do meu pé para mais para baixo do corpo e não tanto à frente, diminuir o tempo de contato do pé com o solo, enfim, depois de um tempo eu percebi que a minha corrida estava bem diferente, mas eu não fiz isso de maneira abrupta, e aí passei a correr mais rápido do que 15 por hora, com mais facilidade e sem me sentir desengonçado. Então, no meu caso, o ajuste na técnica da corrida foi necessário para eu conseguir correr mais rápido, porque essa estava sendo a limitação para mim. É isso. Muito bom. E eu vou de encontro com tudo que o Douglas falou. Primeiro ponto, né? É não querer mudar a corrida da pessoa única e exclusivamente para parar ela a uma, sei lá, uma idealização de um estilo de corrida, né? Qualquer. Para mim, o mais importante é você identificar pontos negativos, pontos fracos na corrida da pessoa, da forma como ela já corre. Por exemplo, é fácil notar uma pessoa que não tem uma capacidade de sustentação postural básica durante a corrida. É um ponto primordial. A pessoa lá do primeiro quilômetro de corrida, ela já está literalmente se desmontando, né? Não tem a capacidade de sustentação, passa a correr sentada, a postura já está completamente caída.
né? Então, é óbvio que, independente de técnica, a gente precisa melhorar nessa pessoa, por exemplo, a capacidade dela de sustentação postural, né? Que aí vai um trabalho de fortalecimento em geral, e aí a gente fala do core, mas o core se tornou uma expressão muito, vamos falar assim, muito vazia, de certa forma, porque todo mundo acabou denominando core, vou fazer abdominal, né? Core é abdômen, mas não é bem assim, né? O core é um conjunto, né, de músculos que desempenham uma função muito importante postural. Então, não envolve só abdômen. Não vou lá fazer só abdômen porque quero ficar com um tanquinho, né? Isso não é trabalho de core. Então, envolve muito mais. É extensão, é extensor, flexor de quadril, é glúteo, é abdômen, é transverso, é oblíquo, é lombar, é paravertebral e por aí vai. Isso, obviamente, para outras modalidades muito fortes, também tem um fator de relevância muito grande, né? Para o ciclista, para o nadador. Então, ter essa região bem trabalhada como um todo possibilita uma manutenção de performance excepcional, né? Outro ponto, para o corredor, a gente começa a perceber, às vezes, que a pessoa ela está correndo arrastando o pé, por exemplo. Ou seja, ela não tem capacidade de levantar o pé do chão, né? Fica correndo com o pé em pêndulo, que eu costumo dizer, balançando o pé para frente e para trás. Às vezes a gente percebe também que ela não tem a capacidade de gerar impulsão, ou seja, de empurrar o chão para trás e se projetar para frente, né? Só que, lógico, esse tipo de força, ela tem que também estar bem direcionada, porque senão a gente vai de encontro com o que a gente falou anteriormente, né? De saltar, de pular para cima, em vez de gerar esse salto horizontal para frente, né? Então, são vários pontos que, independente da técnica da pessoa, não estou nem falando do tipo de pisada ainda. A gente pode melhorar drasticamente a corrida da pessoa, aprimorando alguns pontos básicos, diria eu, né? E aí, experiência minha agora. Vou usar o meu exemplo, eu, Rafael Farnese mesmo. Não sei, eu acho que eu já devo ter contado essa história aqui, não me recordo se foi aqui ou se foi no grupo de certificação. Eu, há muito tempo atrás, quando eu comecei no triatlon, quando eu tive a primeira experiência no campeonato mundial, eu ainda conhecia muita coisa do mundo do treinamento como um todo, enfim. E eu fui competir na Austrália, e aí eu estava treinando antes da minha prova, treinando em um local aleatório, e aí passou por mim no sentido contrário, um corredor assim, correndo de um jeito que eu nunca tinha visto antes, né? E eu nem sabia quem que era. E me chamou muita atenção o jeito que aquele cara corria. Eu achei bonito. Naquele momento ali, eu não sabia se era melhor ou pior, mas eu achei bonito o jeito que ele estava correndo, e ele estava correndo muito rápido. E eu não sabia quem que era até o momento, né? E aí depois eu fui assistir a prova dos profissionais, aí eu fui ver quem que era, que inclusive ganhou a prova naquele ano, e depois se tornou uma das maiores referências do esporte, que foi o Alistair Brownlee, né? Depois que foi cair minha ficha, que ele passou correndo por mim naquele momento, eu nem sabia quem que era na época, né? E me chamou muita atenção. E aí eu passei a observar mais e a tentar entender o melhor por que ele corria daquele jeito tão diferente, né? E eu achei bonito. Era melhor ou pior? Na época eu ainda não sabia julgar isso. Mas eu achei tão legal o jeito que ele corria que na época eu quis passar a correr daquele jeito, né? Eu falei, cara, eu quero correr desse jeito. Se eu vou correr mais rápido, eu não sei, mas eu quero correr desse jeito, com esse estilo, né? Que é uma corrida que ele corre muito na ponta do pé, ele corria de um jeito muito aparentemente suave, né? Aquele jeito bem, parece que está flutuando, e aquilo ali me chamou muita atenção. E a partir daí eu comecei um processo de mudança, e é um processo que levou muito tempo, foi muito gradativo, né? Eu posso te dizer que foi mais de ano para eu poder me ver correndo, assim, vou me filmar correndo. Eu me considerar próximo daquilo que eu almejava, digamos, né? Se tornou com o tempo e com bastante tempo de transição, se tornou o meu jeito natural de correr, né? Só que, lógico, não foi da noite para o dia, foi muito gradativo. Se é melhor ou pior, eu não vou nem entrar nesse mérito, né? Nesse caso específico, a minha história era única e exclusivamente o fato de ter me chamado a atenção esteticamente mesmo. Eu achei bonita aquela corrida. E eu falei assim, eu quero aprender a correr desse jeito, né? Mas enfim, é só um relato aqui para ilustrar aí as coisas, né? Manda ver, Douglas.
Então, Rafael, o Alistair Brownlee tá no field do Ironman Fortaleza. Vamos ver se ele vai largar. Mas É um mistério. como você falou dele, a gente está falando de técnica. O Alistair é um cara que foi muito bem sucedido na distância olímpica, né? Um dos maiores até agora, mas na longa distância ele está tendo muita dificuldade. Ele tem alguns resultados relevantes, mas longe daquilo que ele mesmo acreditava que poderia alcançar, e muito por conta de um histórico de lesão recorrente. E a lesão recorrente dele que mais atrapalhou foi tendão calcâneo. Alcane. E aí ele teve que ajustar a biomecânica de corrida dele de uma maneira que sobrecarregasse menos o gastrocnêmio, o sóleo e o tendão calcâneo. Então você vê, embora a corrida dele seja muito bonita esteticamente, muito eficiente, rápida, para fazer uma longa distância estava sendo muito agressiva para o corpo dele, não estava aguentando. Então ele teve que fazer um ajuste e talvez não ficar tanto na ponta do pé, sei lá, ele teve que fazer um ajuste biomecânico ali, que também deve ter passado por processo igual você passou, eu passei, mas é isso, estava funcionando super bem para uma prova e ele foi para uma outra prova que, embora seja triatlo tanto quanto, é uma outra competição, é praticamente outro esporte, né? São as mesmas modalidades envolvidas, mas não dá para comparar a exigência e as estratégias de um long distance e um full distance com um olímpico e um sprint, né? É muito diferente. Então, você vê, como você falou do Alistair, é curioso, né? Por coincidência, ele teve que ajustar a técnica dele. Justamente. Não, sim, essa transição dele para a longa distância foi muito penosa. Ele sempre teve, na verdade, enquanto ele ainda estava na distância mais curta, ele sempre foi um triatleta que era muito inconstante no calendário competitivo dele, porque ele vinha sempre apresentando alguma lesãozinha, né? E geralmente essas lesões sempre afetavam essas áreas mais recrutadas por conta de uma corrida muito agressiva que ele tinha, né? Digamos. E aí, quando ele migrou para a longa distância, ficou mais evidente isso. E o engraçado é que, mais recente agora, o que acontece? Quando você está muito bem treinado e habituado àquilo, vai, né? Mas se você tem vamos falar assim, alguma interrupção nessa continuidade, por menor que seja, por algum motivo lá, alguma doença, alguma coisa assim, você ficou 1, 2 semanas sem treinar da forma habitual, deu uma quebrada, né, naquela constância, cara, é impressionante. Quando você volta, as estruturas que precisam estar 100% em dia para você estar correndo bem, elas sentem rápido. Então, quebrou ali 1 semana, 10 dias que seja, é impressionante como a panturrilha em geral, o sólio, o gastrocnêmio, eles ficam abalados nesse retorno, por menor que seja essa interrupção, né? Então, imagina o quão delicado é mudar uma pessoa que nunca correu dessa forma, né? E para alguém que está habituado, uma breve interrupção já causa um impacto tão grande, né, nas estruturas. E aí, inclusive, mais recentemente, eu passei por uma certa desconstrução, né? Aí já não tem relação nenhuma com o caso Alistair que você citou, Douglas, mas é porque, através de algumas avaliações, a gente identificou que esse excesso de ponta de pé que eu estava correndo estava sendo contraproducente, né? Então, ó, passe a correr mais médio pé do que ponta de pé, que você vai se beneficiar mais. Você vai conseguir melhorar um pouco mais a frequência, contato, transferência de potência de impulsão e tudo mais. Isso foi identificado em uma avaliação que eu fiz, e aí eu comecei a pensar nessa desconstrução. Como correr diferente agora, novamente, né? E aí é um processo difícil, porque tudo que é diferente do que você está habituado se torna difícil de ser executado, né? E aí é aquele longo processo, de novo, de readaptação, readequação e por aí vai, né? É um mundo, por mais que a gente esteja há muito tempo nele, sempre tem coisas a serem melhoradas, né? É uma verdade. É, o Rafael, não sei se tem mais alguém querendo falar aí. Se tiver, Não, pode eu falar. passo a palavra. Mas teve uma pessoa que perguntou lá, né, como vocês corrigem a oscilação vertical? Então, tem
coisas que ajudam bastante, que estão muito relacionadas com a consciência corporal do aluno. Então, a gente muitas vezes usa exercícios que melhoram a consciência corporal dele enquanto ele está correndo, para ele prestar mais atenção em algumas coisas. Então, por exemplo, o ponto de contato do pé com o solo, independente se ele entra de retropé, antepé, médio pé, quanto mais para frente do corpo o pé aterrissar no solo, maior vai ser a frenagem e o gasto de energia. Ele vai desperdiçar energia freando o movimento, porque o pé está entrando muito na frente. Então, a gente faz educativos que ajudam o corredor a melhorar essa consciência corporal de tentar aterrissar o pé na hora da passada mais próximo do centro de gravidade, mais embaixo do corpo e menos à frente do corpo. Ele vai entrar um pouquinho à frente, mas não tão lá na frente. Então, um educativo que a gente faz, que o pessoal corre colocando o calcanhar lá na bunda e pisando rápido no chão, calcanhar na bunda, e com o tronco inclinado para frente. Porque quando você inclina o tronco para frente, você já resolve esse assunto de aterrissagem do pé, de não aterrissar muito lá na frente, porque se o tronco está um pouco inclinado, naturalmente o pé vai aterrissar mais embaixo do corpo. E também resolve o lance da oscilação vertical. Resolve não, melhora, né? Porque quando você inclina um pouco o tronco para frente, não é nada exagerado, mas um pouquinho que você inclina, aí o teu corpo já lança o movimento todo para frente, entendeu? Então eu sempre gosto de falar isso para os alunos, que ó, a corrida é para frente, não é para cima. Então vamos inclinar um pouquinho o tronco para frente e aí você tem educativos que favorecem isso. Esse que eu acabei de falar, de correr com o calcanhar lá no bumbum e pisando rápido no chão para melhorar tempo de contato, reduzir tempo de contato e inclinar o tronco para frente, já ajuda muito nesses pontos. Ponto de aterrissagem do pé, ao invés de ser muito lá para frente, vir mais para perto do corpo, tempo de contato do pé com o solo e também a inclinação do tronco para diminuir a oscilação vertical. Então, tipo, esse educativo é um que ele está em todos os treinos, ele precisa fazer parte do processo porque ele ajuda todo mundo. Mas não é só esse, né? E também não é exatamente disso que a pessoa precisa. Cada pessoa tem uma necessidade. Às vezes, aquele sujeito precisa de um outro educativo que para ele vai fazer mais sentido. Não adianta também tem aqueles educativos que funcionam muito bem para a maioria das pessoas, e aí você, quando trabalha em grupo, você aplica, mas pode acontecer você ter um atleta ou outro que tem uma necessidade muito particular, e talvez valha a pena até você fazer uma recomendação para ele fazer depois, num treino individual e tal. Bom, é isso. Acho que essa dica funciona bem aí. O rapaz que perguntou, né, como diminuir a oscilação vertical.